que você tá mais à vontade. E eu falo, não quero nem ver essa live, porque eu vou morrer de vergonha. Porque, gente, eu sempre fui muito tímida, sempre fechada, fazer live, jamais imaginei. Falar com o cliente, negociar, vender, uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Só que a gente tem que saber, a gente tem que aprender. E eu fui aprendendo, gente, a vender meus projetos, a vender meu contrato, a vender o meu trabalho, fazer o cliente querer fechar comigo com o tempo. Foi na marra mesmo, tá? E não é fácil, e eu aprendo até hoje. Então, tudo que eu vou falar para vocês hoje de erros que eu já cometi são coisas que eu aprendi e tem pouco tempo. E o meu marido, por ser administrador, ele fala isso direto para mim. Às vezes eu fico brava, né? Porque quando a pessoa vem falar alguma coisa, você fica brava, mas ele tem razão em várias coisas, tá? Às vezes eu vendo uma facilidade, às vezes eu vendo que vai ser muito fácil, e isso é um assunto que eu vou falar para vocês. Não é fácil, as coisas não são tão fáceis, e às vezes a gente fica com medo e faz parecer para o cliente que vai ser fácil, que vai dar tudo certo, e não é assim. E aí ele fala para mim, Luciana, você tem que vender problema, você tem que vender problema, você tem que mostrar que tem dificuldade, que você vai resolver, mas que é difícil. Então, gente, aprendi na marra, tá? Quando eu estagiei, mentira, quando eu trabalhei, que eu já era formada, tá? Na administração de Brasília, foi meu segundo emprego. Meu primeiro emprego como formada, eu estava num escritório de arquitetura que minha ex-chefe, ela não me dava tanta oportunidade de estar com os clientes. E normal, ainda bem que eu não estava, porque senão eu ia queimar o escritório, porque eu não sabia apresentar, conversar direito, né? Então eu não tinha, eu fazia projeto, enfim, eu ficava ali nos bastidores, ficava nos bastidores. E aí, quando eu saí de lá e entrei na administração de Brasília, era para ser analista de projeto, ou seja, eu ia aprovar os projetos, né? Além de aprender a aprovar projeto, que eu não sabia aprovar, eles me falaram que tinha 2 dias na semana que a gente tinha que atender os arquitetos. Eu quase infartei quando eu fiquei sabendo que eu tinha que atender arquiteto. Por quê? Timidez pura, dificuldade de conversar, dificuldade de falar, dificuldade de me impor, dificuldade de falar que isso não tá certo. Eu sempre tive esse problema de falar não. Então, foi difícil, mas foi bom, porque eu aprendi. Eu aprendi que eu tenho que além de ser arquiteta, quando eu quisesse ter o meu negócio, eu tinha que aprender a conversar e ser empresária, tá? Então, gente, temos que aprender a vender, temos que aprender a conversar, temos que aprender a falar o que está incluso e o que não está, até onde vai a sua obrigação, até onde não vai a sua obrigação, tá? Vocês sofrem disso, gente? Tem gente aí que tem, não sei se sou só eu, enfim, que tinha dificuldade de falar para o cliente, ou tem ainda de falar para o cliente o que você pensa, como que tem que ser, às vezes falar não, medo de falar real, tipo, cliente, não tem como diminuir seu prazo. É isso que eu preciso. Às vezes a gente tem medo de falar e o cliente não fechar com a gente. Só que a gente tem que falar, porque aí a partir desse momento, você começa a acumular errinhos, que são coisas que você não vai conseguir cumprir com o andar do projeto, tá? Oi, Salime. Então, povo, isso é uma coisa que eu fui aprendendo, porque além de saber fazer projeto bem, além de saber fazer um executivo legal, eu tenho que saber atender meu cliente, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que vender meu peixe, eu tenho que vender meu projeto, eu tenho que mostrar que para o meu cliente a melhor coisa para ele é fechar comigo o projeto. Só que eu tenho que cumprir tudo que eu estou prometendo, tudo que está lá no meu contrato, tá? Então você tem que deixar claro o que você está combinando com o seu cliente, certo? Então vamos lá. Ó, primeiro, é tanta coisa. Ai, meu Deus, é tanta coisa que eu já errei e aí hoje eu aprendo, tá? Primeiro, quando você for fechar com o seu cliente, beleza, você fechou, tá maravilhoso. A gente manda o contrato para o cliente, igual hoje nós estamos mandando um contrato, nós estamos fechando uma casa, um projeto muito legal. Eu estou super empolgada e feliz de fazer num lugar aqui perto de Brasília, 80 quilômetros aqui de Brasília. E aí nós estamos fechando esse contrato. O que a gente faz? Depois que a gente conversou com o cliente, eu encaminho esse contrato. Só que não é todo mundo que lê o contrato, tá, gente? Não é todo mundo que lê o contrato. Então, além de você encaminhar esse contrato, você tem que passar esse contrato ali com o seu cliente. Você vai mostrar para ele o que está incluso e o que não está. Na primeira live, eu falei
de um assunto muito importante, que eu oferecia o projeto, eu cobrava o valor do projeto, e dentro do valor do projeto, eu fazia as visitas à obra, eu verificava o orçamento, eu fazia o dia de produção, e aí quando as coisas, os dias iam passando, eu ia vendo que eu estava pagando para trabalhar, porque tinha um monte de coisa que eu estava fazendo, mas eu estava cobrando só o valor do projeto. Foi aí que eu mudei meu jeito o meu contrato, a minha proposta e o meu contrato. E deixar claro para o meu cliente. Cliente, você está fechando pelas visitas à obra, você não está fechando para eu estar na obra toda semana, todos os dias. Então, passe esse contrato a limpo com o seu cliente, por quê? Nesse início está tudo muito lindo, né? Quando começar geralmente esses problemas começam quando surgem quando começa a obra, tá? Quando começar a obra, é a parte que o seu cliente mais está tenso. Porque no projeto é tudo alegria, tudo felicidade, o papel aceita tudo, né? E vamos que vamos. E aí é uma coisa que depende mais de você, do seu prazo. Então, você consegue cumprir os prazos de projeto, né? Quando finaliza esse projeto, começa a fase de orçamento, é quando o seu cliente começa a ver que o negócio está ficando sério. Então, ele começa a receber orçamento, começa a te mandar orçamento para você analisar, ele começa a te pedir contato, começa a te pedir para você ir com ele nas lojas, vamos comigo lá na marcenaria, só para a gente ver se está tudo certo, vamos comigo ali na marmoraria. O que está incluso no seu contrato? Deixa isso claro, gente, porque senão você vai trabalhar muito além do que você combinou. E às vezes seu cliente não está entendendo por que você não está indo com ele. Às vezes seu cliente não está entendendo por que você não está verificando todos os orçamentos, porque isso não foi o combinado. Então, passe o contrato a limpo para que você depois não estrague essa relação que vocês têm, tá? Eu contei para vocês na primeira live que isso aconteceu com um cliente que não tem muito tempo. Ele ficou com uma expectativa tão grande que ele achava, eu não sei de onde que ele tirou isso, que eu ia acompanhar toda a obra, que eu ia estar lá recebendo marcenaria, que eu ia estar recebendo a pedra, que eu ia estar recebendo o povo do vidro. Gente, não, eu não fui paga para isso, não tem nem tempo para fazer isso. Se ele quiser, ok, fecha o contrato ali. Eu não tinha esse contrato de oferecer visita semanal à obra nessa época, tá, gente? Não tinha. Eu tinha só, assim, 5 visitas, um exemplo, tá? Então, foi por isso que eu inseri. Foi por essa experiência que eu tive. Então, ele terminou o projeto chateado comigo. Porque ele falou, poxa, nossa, na hora da obra, a Luciana não estava ali para me dar apoio. Caramba, mas a hora nenhuma, eu tinha fechado isso com ele, o meu projeto estava extremamente detalhado. Quem administra a obra é o pessoal que pegou a obra. Então, deixa claro o que você vai oferecer, para que depois seu cliente não fique frustrado e triste com você, sem motivo nenhum. Tá? Então, provavelmente, esse é um cliente que, como ele não entendeu a logística do negócio, por culpa minha, porque a culpa foi minha, tá, gente? Porque eu que não fui clara com ele, tá? Ele talvez não vai me indicar mais, não vai me indicar para outra pessoa. Então, e se eu tivesse falado para ele que eu queria X, mais X para estar lá todo dia, eu acho que ele tinha me pagado. Então, fui eu que não fui clara. Então, gente, é triste falar isso, mas muitas vezes, quando acontecem esses problemas com os nossos clientes, a culpa é nossa mesmo, porque a gente não vendeu, não deixou claro que a gente estava vendendo, tá? Às vezes por medo de falar, às vezes achando que não, eu quero fazer além. Você pode fazer além e deve fazer além. Eu amo fazer além do que eu combinei com o meu cliente. Mas não fala para ele que você vai fazer, deixa que você vai fazer uma coisa surpresa, um render a mais, alguma coisa a mais. Mas não deixa ele gerar uma expectativa, tá? Oi, Vanessa. Outra coisa, gente, que é muito, muito importante você não dizer para o seu cliente que vai ser fácil. É triste falar isso, mas muitas vezes a gente fala: não, fica tranquilo, que isso é fácil. Não fica, não, isso é facílimo de resolver, eu consigo resolver. Isso foi uma coisa, gente, que a minha mãe me falou quando eu estava no início da minha carreira, assim. Eu tinha acabado de formar, e aí entrou em contato comigo uma pessoa para eu fazer um projeto, um layout de uma cozinha. E aí, a minha mãe ouviu eu falando com essa pessoa no telefone. A pessoa, assim, na cabeça da pessoa, como ela era leiga, era uma coisa muito difícil de resolver.
Nossa, eu não sei como que eu faço nessa cozinha, não tem espaço, meu Deus, não sei o que é meu fogão. A pessoa estava sofrendo. E aí eu falei assim: não, isso é muito fácil de resolver, não é muito fácil, tranquilo. E aí a minha mãe falou assim: não fala que é fácil. Realmente, gente, a gente não pode vender essa facilidade, a gente tem que vender problemas. Pode ser que não seja realmente difícil, um bicho de sete cabeças, um problema enorme. Mas você tem que mostrar que o que você vai fazer tem valor, que não é simples assim. Você estudou para aquilo. Então, assim, isso cabe para qualquer situação, tá? É, mesmo você sabendo que você vai conseguir resolver, você não fala que é fácil. E às vezes a gente fala sem saber se realmente vai ser fácil. Então, por exemplo, que linda! Acabei de receber uma mensagem no YouTube. Ai, gente, a gente adora uns confete. Olha, recém-formada, acompanhando todos os seus vídeos, sou de Brasília. Que fofa! Simpiririm. Como que se chama? Qual que é o seu nome? Quero saber. Aí, ó, gente, depois que passar a pandemia, vamos marcar um encontro em Brasília? Quem é de Brasília, eu vou amar encontrar vocês. Tem tanta gente que eu quero conhecer pessoalmente, que a gente já conversa muito tempo no direct, eu não consigo. Eu quero conhecer. Então, gente, é que eu amei a mensagem, é por isso que eu cortei. Então, gente, o que que eu falo? É seríssimo isso. Um exemplo, seu cliente de contrato quer fazer uma piscina lá no terreno dele. Aí você fala assim: não, não, muito simples, pode ficar tranquilo, a gente consegue colocar uma piscina aí, não, tranquilo. Gente, você nem sabe se vai dar para colocar essa piscina. Eu tô falando de mim, eu tô falando assim, eu não tô falando que vocês fazem, não, tô falando que eu faço e provavelmente deve ter alguém aqui que é igual eu, que tem dificuldade, às vezes, de falar não pro cliente, dificuldade de botar dificuldade, que quer salvar o mundo, que quer abraçar todo mundo. Isso é um erro gravíssimo. Não fala que vai ser fácil, sendo que você não sabe se vai ser fácil. Não fala que é possível se você não sabe que vai ser possível. Tem um mestre de obras que trabalha comigo em parceria e ele vende a tal da dificuldade. Ele vende a tal da dificuldade. Às vezes o cliente fala assim, fulano, adoro o trabalho dele. Ele fala assim, o cliente fala assim, fulano, nossa, é porque assim, agora que tá pronto, eu acho que eu queria passar essa luminária aqui pra cá, uns 30 centímetros pra cá. Gente, eu ia falar assim, não, tá tranquilo, se a gente consegue fazer, a gente desloca, fecha ali o buraco, tal, abre outro, não. Aí ele não, porque ele já tem ó, muito tempo aí no de caminhada, aí ele já fala assim, olha, eu não sei se vai dar, porque eu fiz o forro, não sei se tem montante passando aí. É difícil? E aí ele começa a botar dificuldade naquele negócio. E aí o cliente já começa a ficar assim, gente, porque isso é dinheiro para o mestre de obras, né? Ele chamar de novo uma pessoa para tirar a luminária, fecha o buraco, tampa a luminária, é eletricista, é GC. Então ele vai vender a dificuldade dele, ele tá certinho. E aí depois ele faz, mas ele mostra para o cliente que não é tão simples assim. Que não é só, nossa, vamos trocar uma torneira de lugar. Não é simples, a gente tem que vender a nossa dificuldade, tá? Então não fala que vai ser fácil, sendo que você não sabe se vai ser, tá? A Lê falou que ela sempre fala para o cliente que tudo ela pensa no projeto. Não consigo pensar em uma solução imediata ali sem estudar as possibilidades. Já falei muitas possibilidades, dava consultoria de graça. A Lê, perfeito. Quando eu vou no cliente, a primeira vez, quando eu vou a primeira vez lá no cliente, o cliente me chamou para conhecer ali e tudo mais, né? Eu chego lá e eu mostro que eu já tenho até ideias. Eu falo como se o projeto já fosse meu. Eu já chego lá e falo como se eu tivesse já pegado esse projeto. Mas assim, eu mostro uma coisinha ou outra, mas eu não entrego tudo. Senão, realmente, tem cliente que vai querer uma consultoria de graça. Você tá certinha, você não pode entregar todo o ouro ali, tá? E por outro lado, o cliente muitas vezes acha que quando você vai ali, você já entrou no lugar, você pá, já veio o projeto na sua cabeça. Não é assim, é a primeira vez que você está naquele lugar, é a primeira vez que você vê aquele ambiente, aquela casa, aquele terreno. Como que você vai fazer um projeto ali? Semana passada não, terça-feira eu fui numa casa para fazer um orçamento, para conhecer os clientes, fazer um orçamento. Eles querem fazer uma mega reforma na casa, querem fazer uma gourmet, campo de futebol muito legal. Nós vamos mandar a proposta hoje, inclusive, tá? E aí, lá
Gente, vocês não têm noção do bairro aqui de Brasília. A Gi, que tá lá no YouTube, que é de Brasília, Gi, Giovana, eu não sei se você conhece lá o Jardim Botânico, tem uns condomínios super legais, e foi um condomínio que eu nunca tinha ido. É muito morro e casas em cima de morro, muito verde, muita floresta, muito mato. Eu amei. Eu falei, gente, nem parecia que eu estava dentro de Brasília. E todos os terrenos com muita queda. Então, esse terreno já tem a casa construída que eles querem reformar, e aí, gente, depois da casa é um buraco. E eles querem fazer uma gourmet ali. E aí eu cheguei lá no local e eles falaram assim: ó, oh, então a gente está querendo fazer uma piscina, uma churrasqueira, a gente está querendo fazer um campo de futebol. E aí eu queria que você me falasse aqui qual que é o melhor lugar para você fazer. Gente, eles falaram desse jeito, qual que era o melhor lugar para eles fazerem já essa área de lazer. Aí eu olhei e falei assim, olha, primeiro assim, não, realmente nós temos bastante espaço, mas eu tenho que estudar, eu tenho que pegar a topografia do terreno, eu tenho que ver a questão do sol. Não, Sam, o sol nasce aqui e se põe ali. Então, onde que você acha que é melhor? Gente, não é assim. Então é isso, olha, igual você falou, não, eu vou resolver isso em projeto. Aí eu falo, quando eu começar fazendo o projeto, cliente, eu vou conseguir te falar qual é o melhor local para a gente fazer essa área gourmet sua, tá? Não existe. Então, tem muitos clientes que acham que você chega ali na hora, você já vai resolver os problemas, né? E nem sempre é assim, tá? É, é isso, nosso trabalho ele tem que ser valorizado mesmo. A gente tem que valorizar nosso trabalho, não é simples assim, mas às vezes por medo, a gente às vezes fala, né? Não, pode deixar que eu resolvo. E não é bem assim, né, gente? Então, uma das coisas é essa, tá? Não vai falando que vai ser fácil, não, porque você nem sabe se vai ser fácil mesmo. Depois você vai ver um pepino do tamanho. É igual aprovar projeto. Gente que pega projeto e aí você tem que aprovar depois esse projeto. Isso é uma coisa que eu trabalhei na administração e eu falo com propriedade. Quando você pegar uma reforma e aí você for fazer uma ampliação, você tem que ver, gente, primeiro que se pode fazer essa ampliação, ver como que está o estado desse projeto lá na administração ou na prefeitura, porque aí os clientes falam assim, ah, olha, eu quero aprovar esse projeto aqui depois lá na prefeitura. Não, tranquilo, a gente aprova. Aí você cobra lá X reais para fazer o projeto legal, para aprovar. E você vai descobrir que não tem nem como aprovar, porque o negócio está tão enrolado lá, ou você vai descobrir que não tem nem projeto aprovado, que você vai ter que começar do zero. E aí, gente, o que você cobrou nem valeu a pena, tá? Então, assim, isso é um exemplo também, né, da gente, de coisas que a gente não pode prometer, porque a gente não sabe nem se vai conseguir cumprir. Então, é um erro que a gente mesmo cava, a gente mesmo comete, e depois fica todo mundo triste. O cliente fica triste, você fica triste, tá? Outra coisa que acontece muito, que a gente não pode cometer esse erro, é deixar de orientar o nosso cliente em relação a todas as etapas do projeto. O que que acontece? Sabe como funciona, então cabe a nós explicar para o nosso cliente como que é o processo. Processo de levantamento, programa de necessidade, qual que tem a etapa do estudo preliminar, anteprojeto. Então, eu explico tudo passo a passo para o meu cliente, para que ele não fique perdido. É a mesma coisa quando eu vou no médico. Se eu for fazer qualquer. No dentista, que eu tenho pavor de dentista. Se eu for no dentista, eu começo perguntando: o que você vai fazer agora? E depois disso, o que você vai fazer? Porque eu quero saber o que vai acontecer na próxima etapa. Se eu vou sentir dor, se vai doer, o que vai acontecer? Se vai abrir um buraco. Então, o cliente, ele também não sabe o que vai acontecer. Então, orienta ele para ele não ficar parecendo um tonto ali no meio do processo todo do projeto, tá? E aí, conforme for passando, você sempre orienta ele com a próxima etapa. Então, assim, ó, cliente, agora a gente, beleza, estudo preliminar aprovado? Legal, vamos para a próxima etapa. Então, ó, agora, daqui 15 dias úteis, mais ou menos, a gente já vai ter a nossa próxima reunião. Nesse processo aí, a gente vai te ligar para a gente já deixar agendado, para você se programar, a gente se programa aqui no escritório. Então, é mais ou menos isso. Se você termina seu estudo preliminar e fala assim, cliente, então agora a gente entrou no ano de projeto, depois eu ligo para a gente ver que dia que vai ser a nossa reunião. Aí ele vai ficar assim, gente, que dia que ela vai ligar? E ele tá ansioso, né, gente? Porque é um sonho que está se realizando aquele projeto. Aí fala, que dia que esse cliente vai ligar? Que dia que a Luciana liga? Que dia que a Luciana vai marcar a reunião? Gente, será que vai demorar? Por mais que esteja tudo no contrato, muitas vezes o cliente nem lembra o que ele assinou no contrato, tá? Então, gente, orienta o seu cliente em todas as etapas. E uma coisa que eu aprendi com o cliente, tá? Quando eu comecei a fazer projeto. Uma vez, eu estava fazendo um projeto de uma reforma de uma casa, e a minha cliente tinha que ir na loja para fechar as torneiras, era uma coisa assim.
E aí ela me mandou uma mensagem assim: Lu, eu vou lá na loja para fechar a compra das torneiras. Você precisa ir comigo? Aí, a hora que ela me mandou essa mensagem, já veio aquela autocobrança. Meu Deus, será que era bom eu ir lá? Porque a gente, às vezes ela. E estava tudo já definido, né? Será que eu preciso ir? Não sei o quê. E assim, ela falou de um jeito que eu me senti cobrada, mas ela não estava me cobrando. Eu me senti. é, Numa posição que eu tinha que servir minha cliente, que eu tinha que estar ali para ajudar ela, orientar. E aí eu peguei e falei assim, cliente, então, não tem necessidade, assim, não medo. Eu tinha medo de falar as coisas antigamente, né? Cliente, não tem necessidade, mas se você quiser que eu vá, se você está se sentindo mais segura se eu for com você lá na loja, eu vou. Aí ela me respondeu da seguinte forma: Lu, eu não sei quando é necessário você estar comigo e quando não é necessário você estar comigo nas lojas e nas visitas. Pode me falar como deve ser, porque é a primeira vez que eu faço um projeto e você sabe quando é importante e quando não é, você tá junto de mim na loja. Aí eu falei, caramba, realmente, gente, é eu que sei. Então, assim, não é porque o cliente solicitou a visita que você tem que ir, porque às vezes não tem necessidade. E aí cabe a você explicar e educar o seu cliente de que não tem necessidade de você estar junto. Quando você vai numa loja, é muito tempo que você demora lá, né? Então, assim, é uma manhã que você vai investir do seu tempo. É o deslocamento, é você chegar lá, é você ficar com seu cliente. E às vezes, gente, a sua presença ali nem precisava. Às vezes você ligava para o consultor de vendas e passava para ele as informações e ele fechava ali pronto. Então, é a gente que tem que educar o nosso cliente, a gente que tem que falar. Cliente, é assim que funciona. Não é ele que tem que ditar as regras para nós, tá? Aí eu aprendi com isso. A minha cliente que me ensinou, ela nem sabe que ela me ensinou isso na época, e ela que me ensinou, e ela é maravilhosa, uma cliente maravilhosa que até hoje eu tenho como cliente. A gente já fez outros projetos juntos, tá? Outra coisa que é muito importante também, que às vezes a gente se perde, tá, gente? É tudo isso, deixar claro que tá no contrato. E deixar claro essa questão de aprovação das etapas do projeto. Vamos lá, a gente faz o estudo preliminar e depois tem as alterações de estudo preliminar, certo? Gente, não é 100% dos clientes que corre tudo bem, que a gente consegue fazer um projeto rápido, na segunda ou na terceira o cliente aprova. Não é. Tem cliente, gente, que é muito mais difícil, tem cliente que não sabe o que quer, tem cliente que é mais exigente, são pessoas, né? A gente lida com pessoas. Acaba que eu brinco que a gente tem que aprender um pouco, tem que até estudar psicologia às vezes, porque a gente lida com tanta gente diferente. Então, tem projeto lá no escritório, gente, que acredite se quiser, tá no 8º estudo preliminar. Aí depois aprovou, tá no 4º anteprojeto. Não fico com raiva, eu tô aqui para realizar o sonho do meu cliente. Todo mundo que me segue sabe que eu não ponho limite de alteração de projeto, porque eu invisto muito no meu programa de necessidades, no meu briefing, que é maravilhoso. 95% dos meus projetos têm aprovação muito rápido, mas é óbvio que tem aqueles clientes um pouco mais complicados. Complicados que eu digo assim, às vezes são mais exigentes, ou às vezes não sabe o que quer e descobre o que quer depois. Então, eu tenho um projeto, gente, que teve 8 estudos preliminar, a gente está com um projeto que deve estar no 5º anteprojeto, e, tipo, projeto enorme, tá? E aí, o que acontece quando começa a ter várias alterações? Você apresenta, aí o cliente pede alteração, aí você faz alteração e apresenta, aí o cliente pede alteração, e nisso o prazo vai fazendo assim, ó. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora, gente, tá todo mundo até perdido. Você não sabe nem que dia que você tem que apresentar mais, porque o prazo é tanta coisa para alterar, e aí altera um ambiente, que altera o outro, que muda o outro. Tipo, uma casa gigante, ó, o quarto tá ok, mas o banheiro não, a sala não sei o quê, mas o quarto não. E aí, gente, começa a virar uma meleca. Então, você tem que deixar claro para o seu cliente essa questão de prazo. O cliente, você pode me pedir para alterar uma vírgula, a gente tem que ter o prazo mínimo de alteração, porque senão você se perde. Aí o seu cliente começa a achar que você está enrolando, que você não mandou o projeto. Ainda bem que nós estamos aqui hoje, no Instagram do Vida Real. Hoje eu recebi uma mensagem de uma cliente. Oi, Lu, tudo bom? Não esquece de mim.
Ai, gente, não esquece de mim. Eu sei que falta pouco para a gente alterar o projeto para ir para o executivo, mas assim, sei que tá corrido. Tá corrida e eu tô vendo no Instagram que você tá correndo e tá difícil, mas não tendo. Mas não esquece de mim, falta pouco. Gente, a minha vida é corrida. Eu, então, assim, sempre vai estar corrida, sempre. Eu não esqueci da minha cliente. Jamais. Ela está lá no prazo. É que ainda nem terminou o prazo dela. Mas como foi tanta modificação, tanta coisa, nem o cliente sabe mais que dia que tem que apresentar e às vezes ele acha que é a gente que está atrasando. Não. Aí eu falei, oi, cliente, bom dia. Lógico que eu não esqueci de você, não esqueço jamais. Ainda falo, não esqueço jamais. Seu projeto está dentro do prazo. A gente deve estar finalizando isso até semana que vem, porque teve alteração. Então, como está dentro do prazo, a gente ainda não encaminhou por causa disso. Precisamos de um prazo para finalizar. Então, às vezes, o cliente te cobra do negócio, gente, que você não tem culpa. E aí eu sempre tenho que estar lembrando eles, porque realmente o cliente está ansioso, o cliente está, ai, doido para começar a obra. Geralmente eles procuram a gente querendo começar a obra daqui 15 dias, né? Então, a gente tem que mostrar que tudo tem que ter um prazo. Tudo precisa. Igual para uma criança nascer, não são 9 meses, tem que ter um prazo para o projeto nascer também, gente. A gente não pode fazer nada correndo, né? E aí aconteceu isso hoje, tá vendo? Então, deixa claro essa questão de aprovação das etapas de projeto e dos prazos, tá bom? Igual eu falei também do acompanhamento de loja, deixa claro quando você tem que estar junto, quando você não tem. Deixa claro quanto tempo você precisa para reunião. Por quê, gente? Para nós é um trabalho. Para nós é um trabalho. Para o nosso cliente é um passeio ir na loja. Pensa só, mulherada que tá aí, quando você vai comprar roupa, para nós é um passeio, não é? A gente vai comprar roupa, que delícia. Nossa, eu fico o dia inteiro se deixar lá escolhendo roupa lá no shopping. E para aquela pessoa que trabalha com isso, que vai te ajudar a escolher as roupas, enfim, que trabalha com esse negócio de moda e estilo, para ela é um trabalho. Então ela tem que ter o tempo de chegar na loja, o tempo de sair. E para nós é a mesma coisa. Quando eu vou na loja, eu falo, gente, que sabe qual é o momento que eu mais canso, que minha energia é mais sugada? É em visita em loja. Vocês acreditam nisso? Projetar para mim não perco energia e fazer visitar obra para mim é ótimo. Levantamento cansa fisicamente, mas a minha cabeça fica ótima. Agora, ir na loja no dia de fechar os revestimentos em loja é um dia que eu fico sem energia, gente. É engraçado isso, porque eu acho que demanda muito, assim, a gente tem que estar ali, né, mostrando, e às vezes o cliente fica em dúvida, e pega outra peça, põe no chão, e eu não tenho preguiça, eu vou junto com o meu consultor e pega a peça, põe no chão, e põe do lado, e põe não sei o quê, e mostra, e apresenta, e aí tá em dúvida de um cinza claro com cinza médio, eu pego um cinza, outro cinza, e a gente vai até ficar perfeito. Então, isso demanda muita energia. E aí, antes eu ia para a loja, lá no início, eu ia para a loja e ficava assim, gente, o dia todo, a manhã toda na loja resolvendo coisas. E aí eu descobri que eu não tem que ser assim, que a gente tem que ter o tempo da reunião. Então hoje eu já falo assim, ai, cliente, tudo bem, vamos encontrar às 9 horas na loja tal, tá? Então a gente vai ter das 9 às 10 e meia para a gente bater o martelo em todos os revestimentos que a gente viu lá no projeto, certo? Ai, Luciana, 1 hora e meia dá tempo de ver aquilo tudo? Dá, pode ficar tranquilo. Você vai ver muito tranquilo a visita, a gente vai bem objetivo no que eu já escolhi. Quando vocês chegarem, provavelmente as coisas já vão estar bem separadinhas, porque eu chego mais cedo, né? Para separar as coisas, o meu consultor de vendas já vai estar dentro de tudo também que precisa mostrar. E aí eu falo, pode ficar tranquilo que é o suficiente. Porque senão, gente, você está na loja, aí o cliente vai falar assim, vamos para outra loja? Já que a gente está aqui, será que a gente pode dar um pulinho ali na marmoraria? E não, você precisa, tem outras coisas para fazer. Então, gente, é só deixar claro. Oi, amor, você tá aí ainda? Se você estiver aí, dá um oi, que eu falei de você já na live. Que tanto que você me ensina a negociar, me ensina a vender. E aí, essa última frase aqui que eu vou falar para vocês foi ele que me falou, o Juliano, meu marido, que é a questão da gente vender os problemas, da gente não mostrar que é tudo muito fácil,
da gente mostrar que o nosso trabalho tem valor, que não é tão simples resolver as coisas. Oi, mãe, eu já falei de você hoje na live também. Perdeu, chegou atrasada na live, não viu o que eu falei de você. E não vai ficar gravado. Depois eu te conto o que eu falei, uma coisa que você me falou quando eu me formei. Quando eu fui fazer um projeto, você falou para mim uma frase que fez todo sentido e faz até hoje para mim. Aí eu falei sobre isso aqui. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, tá? Maravilhoso quando a gente fecha o contrato, que delícia, vamos começar um processo novo. O cliente está mega feliz ali na expectativa e fala: Meu Deus, contratei a melhor arquiteta, o melhor arquiteto, é com ele que eu quero fazer, porque eu sei que ele vai cumprir, fazer isso, aquilo. Mas você deixou claro para o seu cliente o que vai ser feito, o que você vai fazer? Tá? Então, gente, não cometa esses erros, todos esses erros que eu falei. Eu vou dar uma resumida aqui, porque a Ana Paula chegou atrasada, Ana Paula, mas eu vou dar uma resumida em tópicos para quem entrou agora, tá? Não prometa o que você não vai conseguir cumprir. Não é por maldade que a gente promete as coisas. Às vezes a gente acha que vai dar certo e não vai dar. Você só vai prometer o que você tá ali, o que você fechou com ele no contrato, tá? Você pode oferecer além. Até eu acho que isso é uma coisa que é muito legal. Eu adoro ir além do que eu combinei com o meu cliente, mas ele nem vai ficar sabendo o que é, tá? Mas não promete que você não vai conseguir cumprir. Não fala que vai ser fácil, sendo que você não sabe se vai ser. Parece que é tão óbvio, mas muitas vezes seu cliente te contrata e aí ele fala assim, quer fazer uma piscina ali, assim, essa, nossa, não, tranquilo, a gente tem, ó, vai dar para fazer essa piscina. O terreno ali é lindo, não sei o quê. Você não sabe nem se tem como fazer essa piscina ali. Então, não fala que vai ser fácil, tá? Não deixe de orientar o seu cliente sobre todas as